E essa semana uma polêmica aí tá correndo na internet, que é o caso da Isabel Veloso. Muita gente falou assim, não, eu queria ver um médico comentando o caso dela. Porque ela tem, não tem, questão de terminalidade, foi golpe, não foi. Bom, então, vocês pediram e eu tô aqui gravando um vídeo explicando o que é esse caso, tá certo? E aproveitando, como sempre aqui, explicando todo o contexto da doença de Hodgkin. Então, se você está caindo aqui nesse vídeo em um momento que esse assunto aí não está mais em alta, mas você quer aprender sobre a doença de Hodgkin também, fica comigo aqui no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. Mas aqui no canal eu faço isso, eu pego temas que estão em alta, trago para cá e traduzo para vocês numa linguagem acessível para todo mundo. E hoje o que a gente vai falar? A partir do caso da Isabel Veloso, a gente vai falar do linfoma de Hodgkin. Bom, ela é uma influencer que diz ter o linfoma de Hodgkin num estado terminal, né? Vamos entender primeiro então o que é o linfoma de Hodgkin, ou a doença de Hodgkin. A doença de Hodgkin ela é um tumor, um câncer do tecido linfóide. O tecido linfóide é o nosso tecido de defesa. Sabe esses gânglios que você tem aqui na região da virilha, quando você fica ali com uma amidalite, fica cheio de bolinha aqui, isso aí são os linfonodos, tá? É um tumor desses nódulos aí. Ele é um dos primeiros tumores a terem sido descritos. Ele foi descrito por Thomas Hodgkin em 1832, então, ó, muito tempo atrás, né? E geralmente quando a gente tem uma doença com o nome de alguém, especialmente lá de 2 séculos atrás, essa doença ela tem características muito marcadas, que é o caso aqui da doença de Hodgkin. Por ser um tumor do tecido linfóide, ela marca pelo crescimento destes linfonodos. Então começam a crescer. É normal ele crescer ali quando você tem uma amidalite, por exemplo, aumentar aqui da região das tuas amígdalas, porque é as células de defesa se proliferando e ativando ali. Porém, quando tem esse tumor, esse linfonodo começa a crescer muito, muito, muito. E ele costuma ser bem duro e rígido, né? Diferente do linfonodo que você tem ali quando você está com uma amidalite, que você mexe, ele aqui ele dói, mas ele é molinho e sai do lugar. Quando ele é tumoral, ele costuma ser mais duro, tá? E também acometer mais de uma cadeia. E ele começa a acometer cadeias atípicas às vezes. Normalmente a gente vê então essas regiões, mas ali pode acontecer aqui, ó, em cima desse ossinho aqui, que é a clavícula. Pode acontecer até dentro do peito, no mediastino, que pelo que eu vi aí nos vídeos da Isabel Veloso, ela diz que tem acometimento de mediastino. O mediastino é o espaço que está aqui no meio do peito, né, como o nome diz, é o que divide o meio. Então você tem um lado um pulmão, o outro lado você tem o outro, aqui no meio você tem o mediastino. No mediastino médio, né, olhando aqui ó, da frente para trás, no meio ali do mediastino, no mediastino médio é onde está o coração. Então a gente tem a parte da frente e a parte de trás do coração, que, né, olhando de lado. Esse espaço todo é o mediastino. Ali você tem bastante linfonodo também que podem estar acometidos e podem crescer e crescer muito, muitas vezes. Os sintomas da doença, o mais comum é essa alteração de linfonodo, mas podem acontecer o que nós chamamos de sintomas B em alguns pacientes, que são 3, que é a febre, a sudorese e a perda de peso. Vale citar que não é todo mundo que tem isso tem linfoma. Esses sintomas estão presentes em outras doenças também, mas eles chamam mais atenção aqui e demonstram um estágio diferente. Só dando uma pausa aqui. Tá aprendendo coisa nova? Então deixa o like, se inscreve. Pô, a melhor fonte confiável de informações na medicina, nas ciências da saúde é aqui o canal, né? Se inscreve, curte e compartilha. Vamos continuar aí analisando o caso. O linfoma de Hodgkin, ele é tão importante que ele divide basicamente todos os cânceres do tecido linfonodal em 2. Em linfomas ou doença de Hodgkin, que é essa aí especificamente, e os não Hodgkin, que são vários outros. Os de Hodgkin, eles correspondem a 15% mais ou menos dos diagnósticos, sendo o resto todo esse outro grupo. E esse grupo aqui é bem mais heterogêneo, tá? Existem vários linfomas diferentes ali nos não Hodgkin e cada um vai se manifestar de uma maneira diferente, desde alguns muito indolentes, que levam anos e anos e anos, e até outros que têm formas super agressivas que podem levar o paciente à morte em pouquíssimo tempo. A doença de Hodgkin, ela tem 2 picos de incidência, tá? E geralmente entre os 20 e os 35 anos, que é o perfil de idade ali da Isabel Veloso, e em pessoas com mais de 55.
Mas aí às vezes as pessoas se confundem aqui na literatura. Veja o que acontece. Se você pegar todos os linfomas de Hodgkin, os picos de incidência são esses dois. O adulto jovem ou a pessoa ali no fim da idade adulta para o início da terceira idade ali, vamos dizer assim. Porém, quando você estuda cânceres pediátricos, o linfoma de Hodgkin está entre os mais comuns. Então, ele é um dos tumores pediátricos mais comuns. Por quê? Porque é raro o tumor em criança. Porém, a manifestação mais comum dele não é na criança, tá? Pode acontecer, lógico que pode. Ele é um dos tumores mais comuns na infância, mas a manifestação dele normal não é na infância, tá? Cuidado com esse jogo aí de palavras, tá? Que tem muita gente confundindo isso também. Bom, e qual que é o prognóstico, então? Alguns estudos, né, que eu tô deixando aqui na descrição, revisões, mostram pra gente que a sobrevida em 5 anos dos pacientes em fase inicial com o tratamento pode chegar até a 98%. Já a American Cancer Society traz que a sobrevida em 5 anos média costuma estar em torno de 87%. Então veja, eu não estou falando de cura, estou falando de sobrevida, né? Então é uma sobrevida boa, né? Perto de vários outros tumores. E ele é muito curável, tá? Potencialmente curável. Aproximadamente 20% dos casos são os que se tornam recorrentes ou refratários. Refratários é aquele que você fez a quimioterapia inicial de primeira linha e ele não respondeu. E recorrente é aquele que recorre, que tem novamente a doença depois de já ter tido uma remissão inicial. O prognóstico e o tratamento dependem do estadiamento, que é o estágio da doença. E o estadiamento ele é feito de acordo com a classificação de Ann Arbor, em que o estágio 1 é aquele paciente que tem uma cadeia só cometida. Então, uma cadeia só. Uma aqui ou uma aqui, mas não tem mais de uma. O estágio 2, ele tem 2 ou mais cadeias, porém do mesmo lado do diafragma, né? O diafragma é esse músculo aqui da nossa respiração, então ou ele tem daqui para cima, essas 2 cadeias, ou ele tem daqui para baixo, mas ele não pode ter dos 2 lados. Se ele tiver dos 2 lados do diafragma, aí já é o estágio 3. E se ele tiver doença disseminada, com metástase, né, que é o acometimento de outros órgãos fora do tecido linfático, como por exemplo pulmão, osso, fígado, ele já passa a ser o estágio 4. Aqui, conforme vai caminhando aqui, lógico, vai piorando o prognóstico, tornando menos controlável. Mas ainda assim, a gente está falando aqui em algumas referências de pacientes com estágio 3, por exemplo, e 4, com uma sobrevida aí de 60%. Então, perto de outros cânceres, ele é um câncer muito curável e muito controlável, beleza? Então aqui vem uma questão que a Isabel lhe fala bastante, que ela tem um câncer avançado, em alguns momentos ela fala um câncer terminal. O que muda aqui um pouquinho? Quando a gente fala que um paciente ele é terminal, dá a entender que este paciente já recebeu todas as linhas terapêuticas possíveis. Então vamos imaginar o seguinte, eu não sei qual que é o estadiamento, não sei o caso dela, mas recebeu a primeira linha de quimioterapia, se tinha indicação fez radioterapia, não respondeu, já foi para a segunda linha, que a depender do caso pode ser quimioterapia em dose alta, podem ser alguns remédios novos, em alguns casos até transplante de medula dá para se considerar, e não respondeu, ou seja, acabou as linhas terapêuticas. Então a doença vai progredir daqui para frente porque não tem como tratar, e a evolução deste paciente natural seria o óbito. Isso seria um paciente terminal, né? Quando a gente fala de avançado, pela doença de Hodgkin, você está falando daqueles estágios 3 para baixo. Então, o 3 e o 4, eles são definidos como doença avançada. Quer dizer que é terminal? Não, porque tem opção terapêutica, tem um monte de coisa para fazer ainda e tem uma taxa de sucesso considerável, tá? Então, são duas coisas diferentes. E outra coisa que as pessoas estão falando bastante é a respeito de tratamento paliativo. Bom, o tratamento paliativo e o curativo, eles podem ser concomitantes. Se o paciente tem uma dor muito difícil de controle, tem algum sintoma que está piorando a qualidade de vida dele, o tratamento paliativo visa o alívio dos sintomas. E ele não exclui o tratamento curativo. A pessoa pode estar com, e deve, a maior parte dos pacientes está com os dois tipos de tratamento paliativo e curativo, pacientes que têm doenças crônicas, assim, especialmente câncer. O que talvez haja essa confusão é quando falam de tratamento paliativo exclusivo, vamos dizer assim, que não teria mais aquela proposta de tratamento curativo, que você está só aliviando sintomas. E aí, de volta, a depender do caso, pode ser que estejamos falando de um paciente aí com terminalidade, né? Porque daí realmente só vou focar no controle de sintomas, tá certo?
Bom, gente, espero que vocês tenham aprendido um pouco aqui sobre linfoma de Hodgkin. Eu não estou aqui para julgar a Isabel Veloso, estou aqui para explicar. Não sei se o caso dela era avançado, até porque eu não acompanhei isso, se é terminal, se não é. Aparentemente não é terminal, né? Porque parece que tem linhas terapêuticas ainda, mas é avançado. Bom, não sou o médico dela, como falei, não estou aqui para julgar, estou aqui para explicar. Beleza, gente? Peço aí o apoio de vocês, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e escrever o que acham aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.